Olá, seja bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos do Departamento de Comunicação e estamos na Casa de Deus. Tenha reverência. É hora de desligar os seus aparelhos eletrônicos. Conversas paralelas podem atrapalhar o bom andamento do culto. Cuidado para não dormir. Deixe os chicletes e as comidinhas para um outro momento. Ei, crianças! Esse recadinho também é para você. Sente do ladinho do seu responsável. Ah, e não esqueça, Jesus te ama muito. Um bom culto para todos. Seu poder e sua graça, seu amor, posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Pai querido, Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, reunidos como teu povo, para aqui glorificar teu santo nome. Sabemos que aqui viemos porque teu Santo Espírito nos impulsionou. Pela manhã nos despertou e já tivemos a consciência que hoje era o dia de exaltar teu nome, de glorificá-lo. Abençoa os dizimistas ofertantes nessa manhã, Deus. Envia teu Santo Espírito sobre a tua igreja. Me capacita para que eu possa falar aquilo que deve ser falado, Senhor, da tua parte, não de mim mesmo. Abençoa, mais uma vez eu te peço, esse povo, esse lugar, esse santo lugar, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje: Xingu iluminado. Irmão Amaral, olhando essas embarcações e a quantidade de pessoas que estão vindo nelas para cá em busca de saúde, você que trabalha na área há tanto tempo, que faz um trabalho muito bonito assistencial, como nós poderíamos ajudar essas pessoas que estão vindo de tão longe em busca de atendimento médico? Irmão Paulo, eu tenho conversado com a liderança sobre esse assunto. Nosso sonho para essa região é ter uma embarcação que possa te deslocar até essas comunidades, levando assistência médica odontológica e, por consequência, o evangelho através da obra médico-missionária. Beleza, então nós poderíamos, irmão Amaral, resgatar um projeto de 90 anos, onde as primeiras luzeiros passaram por aqui, trazendo a obra médico-missionária, que está parada em nosso município. Poderíamos levar essa proposta para o pastor e também para a liderança da igreja, para ver o que eles dizem. Irmão Paulo, você sonhou alto. Teremos recursos para a construção dessa balsa? Você que é um administrador, quanto você imagina que vai custar esse barco? Quanto temos em caixa para iniciar essa construção? Eu não faço a menor ideia. Vai depender do tamanho da balsa, do projeto. A partir daquele momento, a ideia da construção tomou corpo e um projeto foi elaborado. A notícia da construção da luzeira se espalhou e as primeiras doações enviadas pagaram a madeira e a mão de obra para o início da execução do projeto. No entanto, precisávamos de muito mais. Uma bênção extraordinária aconteceu nesse momento, quando tivemos a notícia
de que havia uma grande quantidade de madeira apreendida pelos órgãos fiscalizadores. Após entrarmos com um pedido especial, as autoridades resolveram destinar 100 metros cúbicos dessa madeira para a construção da balsa. Os dias se passaram e a obra seguia, mesmo com os grandes desafios orçamentários, e Deus, nosso principal condutor, sempre enviava de maneira inesperada os recursos necessários para a finalização de cada fase da construção. A maior dificuldade era pagar a mão de obra semanalmente. No entanto, sem nenhum prejuízo aos dízimos e às ofertas, um sistema de oferta de sacrifício entre as igrejas e os irmãos doadores foi estabelecido. E com a graça de Deus, nunca faltaram recursos necessários para esse pagamento. Todas essas manifestações de milagres que aconteciam durante a execução da obra fizeram com que nunca desistíssemos de concluir esse sonho. A Missão Oeste do Pará, a Adra Norte, os empresários da cidade e de muitos lugares do Brasil, compreendendo a relevância do projeto, enviaram a maior parte dos recursos para a finalização da balsa. Um desses empresários nos enviou aquilo que no momento parecia ser a mais difícil aquisição, um motor Volvo 410 turbinado no valor de R$200 mil. A construção, já em fase avançada, surgia às margens do rio Xingu, como um monumento de vitória já alcançada, e a notícia da inauguração agitava toda a cidade. E finalmente, em 30 de outubro de 2020, 3 anos depois do seu início, a Luzeiro 31 estava pronta para cumprir a sua missão: levar atendimento médico missionário, esperança e salvação aos ribeirinhos da região do rio Xingu. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja, e feliz sábado. Meus irmãos, vamos orar pelos dízimos, agradecer a Deus, né? Senhor Deus, meu Pai, receba, Senhor Jesus, com bastante alegria, Pai, os dízimos e as ofertas, Pai, da tua casa, dos teus filhos, Senhor,
para que eles, meu Pai, possam ser usados em tua obra, meu Pai, e levarmos, Senhor, mais pessoas a Cristo, Senhor. Abençoa grandiosamente a todos, Pai, aquele também que não puderam ofertar hoje, Senhor, que o Senhor possa também abençoá-los, Pai. Abençoa também a família de todos eles, meu Pai. Também te peço que o Senhor abençoe o nosso pregador, Jota, que vai trazer a mensagem para nós também, meu Pai, que ele seja iluminado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Meu Pai, perdoa nossas faltas, Senhor. Não somos merecedores, mas pela tua infinita misericórdia, o Senhor nos perdoa, Pai. Abençoa a todos, Pai, e derrama bênçãos sob medidas a cada um dos ofertantes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Eu sou o Wellington, tenho 8 anos, gosto de brincar de correr, de pega-pega, de esconde-esconde, de bicicleta. Gosto de brincar no campo com meus amigos. Eu gosto de brincar um pouco na areia. Na areia macia, a gente faz um monte de coisa com ela. É, brincar fora de casa. Além de garantir a diversão da criançada, essa prática também pode garantir mais saúde e prevenir doenças como o raquitismo. Raquitismo é uma doença que ocorre em ossos que estão em crescimento. Então, principalmente em criança até os 2 anos de idade. E ocorre por falta da mineralização do osso, ou seja, o cálcio ele não consegue ir para o osso adequadamente. Então, o osso ele fica fraquinho, digamos assim, né? Os sinais do raquitismo podem ser vistos em ossos com crescimento desordenado ou em ossos que se quebram com mais facilidade. Uma criança raquítica, ela pode ter vários sinais, né? Um deles é quando as juntas começam a largar, aqui a junção entre a costela e esse ossinho que a gente tem no meio externo começa a formar vários botõezinhos, os ossos começam a crescer, né? E tem mais risco de fratura. A gente sabe que o raquitismo ocorre principalmente por falta da vitamina D, nem sempre por falta do cálcio, né? E onde a gente tem a vitamina D? A gente tem dos alimentos, sim, dos vegetais, seja dos alimentos de origem animal, mas principalmente a gente consegue a vitamina D pelo sol. Então, a principal causa do raquitismo é a falta da vitamina D. Então, a melhor prevenção para o raquitismo é tomar sol, pelo menos 20 minutos por dia. Eu desço com eles todos os dias para brincar pelo menos meia hora para tomar o banho de sol, né? Porque o sol é muito fundamental para o crescimento da criança, para a saúde, para crescer forte, saudável. Eles podem correr, brincar, respirar puro. Melhor brincar no sol, no gramado, respirando ar puro, do que ficar dentro de casa, né? Minha mãe me traz todo dia aqui no campo para mim brincar de bola com meus amigos, com meu irmãozinho. E também eu brinco com minha mãe, no vôlei, no futebol. Eu acho legal tomar banho de sol, correr, tomar banho de mangueira com meu irmãozinho. Gosto de correr, gosto de ficar no macupaio, gosto de brincar no banhanço. Ficar brincando no banhanço porque é muito legal. Eu gosto de brincar no ar puro, porque eu posso tomar banho de sol, brincar com meus amigos e brincar com meu irmãozinho, cuidar dele, brincar com minha mãe, com meu pai. E eu fico feliz por brincar aqui embaixo. Chegou a hora de
Ah, está chegando mais crianças aqui. Vem sentar aqui. Senta cá. Pode sentar também. Vamos lá, hein? Bom dia, crianças. Bom sábado. Bom dia, igreja. Bom sábado. Nossa, como é bom ver a igreja assim, né? Toda cheia, que coisa mais linda, maravilhosa. Eu amo ver isso, gente. Não é tão bom estar aqui na casa do Senhor, né? Sejam todos bem-vindos, né? Aqueles que estão nos visitando, nossos irmãos. Sejam todos bem-vindos e se sintam abraçados aqui por Altos de Santana. Crianças, hoje eu vou contar uma história para vocês. Ó, tá lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, diz assim, ó: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Quem aqui gosta de matemática? Gosta? Vocês perceberam que a matemática faz parte da vida da gente? De cada um de nós? Sem ela, como que a gente ia saber a nossa idade, não é? E quando a gente vai fazer, né? A mamãe vai fazer um bolo, não tem que ter lá as gramas? É matemática, não é? Então, ó, a matemática ela está presente na nossa vida o tempo todo. Por isso que é muito importante a aula de matemática na escola, não é? E hoje eu vou contar a história para vocês de Guilherme Miller, tá? E ele fez uma descoberta muito importante de números que estavam na Bíblia. Quem aqui conhece Guilherme Miller? Quem já ouviu falar? Ó, mostrar aqui para vocês, ó. Guilherme Miller é esse senhor aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Ele foi um fazendeiro, ele era miliciano, ele era líder no local da comunidade em Nova York, se tornou um pregador que revelou sobre a iminente volta de Jesus, baseando na Bíblia, tá bom? Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele. E desde criança, ele gostava muito de ler. Quem aqui gosta de ler? De verdade, que gosta mesmo de ler. Ele, ó, desde a idade de vocês aí, ó, pequenininho, ele já gostava de ler. Mas naquela época, gente, não tinha essa eletricidade que a gente tem hoje, que a gente vai ali na parede, aperta um botãozinho e pronto. Ilumina tudo. Não tinha. Sabe como que ele fazia para ler? Ele pegava gravetos, pequenos gravetos, ele colocava lá na lareira para que ele obtivesse um pouco de luz. E ali ele fazia as leituras dele. Isso já desde pequenininho, porque ele gostava muito de ler. Eu não estou sempre repetindo para vocês na salinha que é bom ler, que vocês têm que fazer leitura, né? O tio muito grandão já passou dessa fase aí, né, tio? Mas a gente tem que manter essa criança, né, dentro da gente, né? Não podemos deixar ela escapar, não. Então, ele gostava muito, muito de ler, desde pequenininho. Então, para que ele pudesse ler, ele fazia isso. Olha o sacrifício, né? Vocês hoje têm uma dificuldade, né, gente, de lá acender a luz para ler, né? E ele não, ele colocava lá os gravetinhos na lareira para obter aquela luz para que ele conseguisse ler. Quando ele ficou moço, o Guilherme se casou com uma jovem chamada Lucy. E Guilherme, ele era uma pessoa muito confiável, as pessoas gostavam muito dele. Ele foi capitão do exército nos Estados Unidos na época da guerra, em 1812. Depois que ele voltou para casa, o Miller ele ajudava na leitura dos sermões na igreja. E sabe, gente, essas leituras, viu, crianças, que ele fazia durante o sermão na igreja, motivaram ele a ler muito e muito mais. E com isso, sabe o que aconteceu? Ele passou a estudar muito mais a Bíblia. E ele começou a gostar, assim, cada vez mais de ler a Bíblia. E certa vez, quando ele estava lendo a Bíblia, ele descobriu algo maravilhoso, tá? Ele começou a fazer cálculos.
Então ele entendeu que ele estava muito perto de Jesus voltar, com esses cálculos que ele andava fazendo, estudando a Bíblia. E aí, só que no começo ele ficou assim com vergonha, mas como que eu vou falar para o povo da vinda de Jesus? Mas aí Jesus incentivou ele que ele deveria contar, que ele deveria pregar isso para as pessoas, né? E aí ele começou a pregação, as pessoas começaram a ouvir, como ele era uma pessoa bastante confiável, um homem muito estudioso, conhecedor da Bíblia, e as pessoas começaram a acreditar no que ele estava falando sobre a volta de Jesus, que ele chegou lá no cálculo dele. E aí começou a convidar eles para ir em outros e outros lugares para que eles pudessem fazer essa pregação. E ele pregava a vinda de Jesus, que Jesus estaria voltando, e que todos deveriam se preparar para poder receber, né, Jesus. E entre essas pessoas que estavam ouvindo, tinha a família da Ellen White, né? E a família dela acreditava sinceramente que isso aconteceria, tá? Apesar dele ter errado na data da volta, da vinda de Jesus, mas o que Deus queria? O que Deus fez? Deus usou ele, na verdade, para que ele chamasse a atenção das pessoas, tá? Para que as pessoas acreditassem como ele acreditou. E todas as pessoas que acreditaram como ele, elas ficaram conhecidas como adventista. Sabe por quê? Porque elas estavam esperando o advento. Então, adventista vem de advento, né? E ele não fundou a igreja adventista, tá? Isso aconteceu mais tarde, mas ele acreditou na vinda de Jesus, e todos que acreditaram junto com ele foram depois, mais tarde, iniciou-se a igreja adventista do sétimo dia. Então, crianças, que nós também possamos acreditar na volta de Jesus. Nós não sabemos quando ele vem, mas nós sabemos que ele vem, não é? Quem aqui acredita que Jesus vai voltar? Quem aqui está se preparando para a volta de Jesus? Então, que nós possamos realmente estar, né, se preparando para essa volta de Jesus. É para isso que nós estamos aqui, não é? Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, obrigada, Senhor, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com essas crianças, Pai. E poder também compartilhar com ela um pouquinho dessa sabedoria, Senhor. Que nós possamos também ter essa vontade que o Miller teve, Pai, de gostar de ler, né, de estudar a Bíblia. Que nós possamos acreditar realmente de coração e sinceridade nesse advento, Pai. Que nós podemos esperar pela Tua volta, Senhor, que em breve estaremos todos juntos. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vocês vão sentarem quietinhos, porque é a vez dos adultos ouvirem a história. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender de seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui, de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Mais uma vez, bom sábado a todos. Irmãos, nós estamos chegando aí, né, na Semana Santa e na Páscoa, né? E aqui a ASA sempre faz o lançamento, né, de alimentos, né, da Páscoa. Então tá aqui a caixa para partir, né, de amanhã, já domingo, os irmãos que estiverem vindo na igreja, de trazer alimentos para a ASA. Né, que a ASA a gente recebe lá do Fundo Social, mas é pouco. Mas a quantidade de família que a ASA tem atendido
aqui no Alto de Santana tem sido de 9 a 15 famílias, dependendo do mês. Mas está variando aí entre 10, 12 famílias no mês. Né? E aí, o que eu estou precisando mais na asa aqui, que falta, que é pouco que vem, que é o feijão, sal, coisa simples, né? Um fubá, uma farinha, né? Para mim poder complementar, um óleo, para mim poder estar complementando essa cesta básica. Então, hoje, eu estou lançando aqui a campanha, tá? Da recolhimento de alimentos da Páscoa. E eu sei que eu posso contar com vocês, tá? E também agora, irmãos, tem o nosso momento da construção. Vocês viram que no dia 17 foi maravilhoso, tá? Que nós tivemos a nossa vigília. A gente teve, assim, um bom resultado. Mas vocês sabem, gente, que a construção, para andar, ela, infelizmente, como todos nós precisamos do quê? De contribuições. Então, eu estou aqui hoje, eu mandei mensagem durante a semana para os irmãos, alguns não devem ter entendido. Mas é assim, o que a gente precisa dos irmãos? Que vocês possam se fidelizar todo mês com uma contribuição. Porque a obra não pode parar. Mas sem essa contribuição, a gente também não consegue prosseguir. E lógico, como também o pastor falou, né, gente? Não é só a obra de Deus, a gente tem que também estar o nosso espiritual, né? A gente tem que primeiramente cuidar do nosso espiritual, né? Cuidar da nossa salvação e pensando nisso, cuidar também da casa de Deus. Então, eu convido aos irmãos, quem puder aí de coração, poder fidelizar essa contribuição mensalmente, tá bom? O Marcos vai colocar agora para a gente, quem puder, nós temos aqui a nossa igrejinha, e puder já estar fazendo essa contribuição, fiquem no coração de cada um. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer, a beleza natural eu contemplo digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Amém? Se algum dos irmãos tiverem dúvida como fazer essa contribuição via Pix, pode procurar no final do culto eu ou então a irmã Lourdes, tá bom? Que a gente passa para vocês. Agora, assim como estamos, vamos fechar nossos olhos. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, obrigada, Senhor, por todas as pessoas que têm sido fiéis, doadoras para a tua casa, Senhor. Também peço que o Senhor abençoe cada uma delas. Abençoe também, Pai, os irmãos que não estão podendo ofertar, Senhor. Que o Senhor traga
prosperidade também na vida deles, Senhor, para que eles também possam se juntar a isso. Também peçam bênçãos para todos aqueles, Pai, que têm contribuído com a tua mão de obra, Pai. Toda vez aqui que é solicitado para que eles estejam aqui, Pai, na igreja, para poder se juntar, fazer a limpeza, eles estão aqui, Pai, sempre dispostos a isso. Peço que o Senhor abençoe cada um deles também, Senhor. Abençoe também os pedreiros que estão aqui na obra, Senhor. Que o Senhor venha cuidar de cada um deles no dia a dia, Pai. Que nada de mal aconteça a eles. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, irmãos, um feliz sábado, né? Feliz sábado aos nossos irmãos também que estão online. Vamos continuar a nossa adoração com o hino 208, Confie em Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos? A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão hostil, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e enfrentares teu sofrer, se queres forças receber, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a escura nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Amém. Irmãos, essa semana nós vamos orar pela família da irmã Anália e também vamos estar orando pelo filho dela, o Fábio. Vamos nos colocar de joelhos neste momento? Querido e bondoso Pai, que no alto dos céus está. Ó Senhor, eu te agradeço, Deus, por mais um dia estarmos aqui na tua santa casa, Pai. Porque o Senhor nos trouxe, Pai, porque o Senhor colocou no nosso coração, Pai, na nossa mente, Pai, para que nós possamos estar aqui a cada dia, Pai, a cada sábado, Pai. Também te adorando, Pai, e te buscando todos os dias nos nossos lares, ó Deus. Peço que o Senhor esteja, Pai, com a irmã Anália, com a sua família, com o seu filho Fábio também, Pai. Coloca eles em teus braços de amor, Pai. Cuida deles, Senhor, conforme a tua vontade, ó Deus. Esteja conosco, Pai, com cada um aqui,
cada família representada, Senhor. O Senhor venha nos dar um bom culto, Pai. Que o Teu Santo Espírito enche este lugar, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Pai, guie o nosso irmão Josa, que vai nos trazer a Tua mensagem, ó Deus. Esteja com cada família, esteja conosco no nosso restante de dia também, Pai. Com a nossa semana que logo irá se iniciar também, ó Deus. Que nós nada dela conhecemos, mas o Senhor a conhece, o Senhor cuida de nós, Pai, com todo o seu amor, ó Deus. Fica conosco. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Feliz sábado. Que igreja animada, feliz. Essa semana eu estava no começo da semana com a garganta muito ruim. Eu ainda estou com a garganta, não estou muito boa. Estou até poupando a voz um pouco, né? Quando vou cantar, quando vou falar, mas... E eu pensando, será que eu vou conseguir estar na igreja do Alto Santana? Eu estava ansioso, orando a Deus para que eu estivesse aqui. Faz algum tempo que eu não prego aqui. A última vez que eu vim aqui foi no domingo, né? Ou foi numa quarta-feira. Eu acho que foi no domingo. E eu estava ansioso para vir aqui nessa igreja. Pregar, queridos, é para quem gosta. Se você gosta, é porque você tem o dom. Mas se você não tem o dom, e você tem o desejo, você vai adquirir esse dom. O dom, existe o dom. Que você nasce com ele. E tem o dom adquirido, quando você se esforça, você busca, você consegue. Deus te dá esse dom. Deus te dá o dom que você quiser. Desde que você insista, busque e peça a Deus. Estar na igreja aqui é uma maravilha, pregar, abrir a palavra de Deus, é muito bom. É muito mais emocionante vir pregar um sermão aqui do que você assistir o jogo do Brasil na final da Copa do Mundo. Quando você sai daqui, você sai com emoção, feliz da vida, felicidade. Para quem prega, entende o que eu estou falando. Quem prega, entende o que eu estou falando. Muito bom. Você sabe o senso do dever cumprido é bom demais. Eu estou falando isso aqui para motivar, sim, os jovens, especialmente os jovens, tá? Porque em breve, os mais velhos, eu não consigo, a garganta vai ficando assim, desse jeito, assim. Daqui a pouco ela está só chiando, aí não consegue mais subir no púlpito para pregar. Aí os jovens têm que assumir a posição da gente, né? E outra mais, quando nós estamos aqui na igreja, nós temos uma tríplice encontro. Né? Um encontro com os nossos queridos irmãos, o encontro com Deus e o encontro conosco mesmo. Você é um pregador, a pessoa, principalmente quem está pregando, a mensagem tem que servir primeiro para ele. E qualquer que seja uma pessoa que esteja dedicada, coloca o coração em Deus, ele sempre encontra uma mensagem positiva no sermão, por ruim que seja o sermão. Não existe sermão ruim. Tem pregador que às vezes não prega muito bem, mas você vai descobrir, olha, aquele ponto ali, é excelente o que o irmão falou, excelente o que a irmã falou. Então, quando nós viemos à igreja, nós viemos primeiramente para adorar a Deus. Queridos, a mensagem que eu encontrei para vocês hoje, para nós, eu já li, reli várias vezes. Fiz aqui uma cópiazinha. Eu ouvi uma mensagem semelhante, isso tocou tanto meu coração, que eu falei, eu vou pregar isso na igreja. É sobre o livro de Daniel. Daniel, capítulo 1. Mas eu não vou pregar sobre as profecias de Daniel. Muitas das vezes nós subimos no púlpito da igreja adventista, no sábado ou no domingo, mas pregar sobre as profecias de Daniel, que é muito relevante para nós. E tem pessoas que já
é muito importante você estudar, compreender as profecias. Mas o assunto que eu quero falar é sobre a pessoa do profeta Daniel. Capítulo 1 de Daniel. Vamos ler... Vamos ler o versículo... Eu vou decorrer pelo capítulo, não vou ler o capítulo... Eu vou decorrendo pelo capítulo 1 de Daniel, até onde der, mas minha intenção é percorrer o capítulo de Daniel, capítulo 1, tá? Eu vou ler até o 1 e o 2, tá? No começo. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e sitiou, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E a esses levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Vocês sabem que o ponto forte do capítulo de Daniel não é exatamente esse aqui que eu estou lendo, mas eu quero percorrer pelo capítulo 1 de Daniel. Muitas das vezes, quando nós lemos sobre o capítulo de Daniel, capítulo 1, nós lemos capítulo 1, versículo 8. Quando Daniel se propôs, é lá, nós vamos passar por ele. Mas, querido, o contexto dessa história aqui, o contexto dessa história estava acontecendo depois do grande reavivamento do rei Joás, um grande reavivamento em Judá, em Jerusalém. Judá voltou a se afastar do Senhor novamente. E dois reinos, poderosos reis, estavam guerreando na época. De um lado o Egito, do outro lado a Síria. Israel estava ali no meio. Israel e Judá estavam no meio dessas duas potências. Israel entra no meio dessa batalha, que não era deles, e o rei sofre um tremendo desastre e foi morto pelo rei Neco do Egito, que guerreava contra a Síria. E Babilônia a improvável potência que nem se considera, não era considerada uma potência ainda. Não era considerada uma potência. Estava se aproximando. E aqui fala que Babilônia sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém. Mas cercou para quê? Para trazer uma boa notícia? Não, cercou para destruir, cercou para tomar, cercou para levar os utensílios, cercou para levar os jovens, cercou para levar o que tinha de melhor daquele país. Você veja que quando uma pessoa, uma nação ou uma família se afasta de Deus, longe de Deus só tem tragédia, só tem desgraça. Se com Deus as coisas vão ruim, por que eu estou falando assim? Porque tinha pessoas aqui fiéis a Deus e sofreram consequências. Estou falando aqui sobre esses jovens, que eram homens tementes a Deus, sofreram consequências da desobediência de um povo. E Babilônia chega a sentir a cidade, sentir aquele povo, leva. Agora, uma coisa Uma coisa, queridos, é que a tragédia foi mais que anunciada pelos profetas. Profeta Jeremias, profetas Isaías, profetas Abacuque. E o que Nabucodonosor fez? O que Babilônia faz? No ano 606, ela entra em Jerusalém, entra em Judá, leva os principais jovens, príncipes daquele povo, destrói a cidade, destrói as muralhas.
coloca outro rei lá, outra pessoa para dominar aquela nação, para ficar tomando conta no lugar, como subalterno de Nabucodonosor. Em 596, 10 anos depois, ele volta. Lembre-se que você vê 606, 596, e a terceira investida foi 586. A contagem daquela época era decrescente, tá? Decrescente é assim, era anos 700, anos 600, até chegar a ano 0. O que aconteceria no ano, quando findasse a contagem dos tempos, no ano 0? Para nós é muito estranho essa contagem. Você pegar 100 e vir contando 100, 99, 98, mas era assim que eles contavam e para eles era muito natural. Exatamente naquele tempo nasceria o Messias, o Salvador do mundo. Naquele tempo, na plenitude dos tempos, como Paulo fala. E ele leva. E ele volta mais uma vez, Nabucodonosor volta em 596. Leva ali ele leva, destrói o templo, leva os objetos, leva o profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel, aliás, Ezequiel era o rei, né? O profeta Ezequiel mesmo, Ezequias que era o rei. Mas o rei que tinha ficado em Babilônia, ou seja, lá em Judá, se rebelou novamente contra Nabucodonosor. Deixa eu ver se eu encontro aqui na passagem aqui em Crônicas. Onde eu marquei aqui. Se rebelou contra a Babilônia. E ele entra ali e destrói tudo, querido. Fazendo ali uma carnificina, matando homens, mulheres, crianças, velhos. Destruindo tudo. Não sobra nada. Deixando apenas alguns pobres agricultores para lavrar a terra. E esse lavrar a terra, e além de tudo, eles teriam que pagar como fosse um dízimo para a Babilônia. Mas o pior, agora o interessante, 3 pontos importantes que eu quero citar aqui com vocês, os 3 pontos mais importantes, é que no meio de toda essa tragédia, no meio de toda essa amarga aflição que ele estava passando, foram pessoas fiéis a Deus. E entre eles estavam Daniel, Misael, Azarias, Ananias, deixa eu ver onde está aqui, ó. Os 3 amigos de Daniel, Daniel e seus 3 amigos, né? Era Sadraque, Mesaque e Abednego, né? O qual era Misael, Ananias, Daniel chamado Belsazar, Ananias chamado Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias de Abednego. Estou lendo no versículo 7, tá? Então levaram esses 3 jovens, homens com propósito firme, homens tementes a Deus, homens decididos a honrar o nome de Deus, que acontecesse o que acontecesse. Eles foram presos, foram levados também. Eles foram tirados da sua nacionalidade, foram tirados do domínio do seu povo e foram levados presos, cativos, para esse país idólatra, esse país, um povo que não tinha temor a Deus, nem sequer conhecia Deus. Mas Daniel e seus amigos, queridos, o interessante que eu quero citar aqui com vocês é que eles se mantêm a sua fidelidade, não negociam os seus princípios. O tema desse sermão eu até coloquei assim, princípios. É uma coisa muito importante, porque princípio tem tudo a ver comigo e com você. E nós não deveremos negociar os nossos princípios nunca. Daniel e seus companheiros não negociam os seus princípios. Eles não negociam os seus valores. E é o que você tem mais importante, os seus valores, o caráter, aquele que você tem, o caráter que você traz de família, aquele que você constituiu dentro da sua religião, aquilo que você traz de mais valioso perante Deus, perante a sociedade. Eles não se corrompem, eles não transigem com a verdade.
Eles não negociam. Não tem negócio. Para eles é sim, sim, não, não. Apesar de estar nesse país idólatra, apesar de estarem ali como escravos, apesar de eles não ter escolhas, querido. Eles não tinham escolhas. Eles não tinham liberdade religiosa. Você tem liberdade religiosa. Você pode passar o estudo bíblico, andar com a sua Bíblia, passar o estudo bíblico onde você quiser. Você pode chegar na praça, pregar um sermão lá, desde que você não faça muito escândalo, que já existe principalmente em alguns países. Principalmente no Brasil, existe alguns lugares, já tem algumas restrições, já existe, mas não existe a liberdade religiosa, principalmente no estado de São Paulo. Existem os direitos humanos. A Daniel e seus companheiros não tinham direitos humanos. Não existiam direitos humanos para eles. E você sabe muito bem que direitos humanos... gente, o tal dos direitos humanos, ele é muito estranho. Porque se um ladrão vem por uma estrada e ele rouba um pai de família, ele mata o pai de família, ele vai preso, ele não pode ser maltratado, e a lei dos direitos humanos, ele tem direito a receber um salário, e o salário é acima do salário do trabalhador, em vez de ser 1.300, ele recebe 1.700, mais um auxílio para cada filho, porque ele não está podendo trabalhar. Mas a viúva que tem 3 ou 4 filhos, ela vai ter que mendigar e pedir auxílio para a família para poder sobreviver. Os direitos humanos, ele é um pouco injusto, parece até, me desculpe se eu não entendo bem, pode ser que alguém entenda melhor do que eu, mas parece até que é um direito para defender bandido. É o meu entender. Talvez eu esteja sendo muito ignorante nisso aí. Mas eles não tinham nada disso. Eles não tinham escolha. Agora, que lições esses jovens eles deixam para nós? Que não importa o que esteja acontecendo na sua nação, não importa o que esteja acontecendo na sua família, não importa o que sobrevenha sobre a sua cidade, o que está acontecendo com a sua saúde, o que está acontecendo no seu trabalho, o que está acontecendo no colégio, na escola onde você estuda, sobre que pressão você está sofrendo, para quem você está servindo. O que importa é sermos fiéis. Não importa se o país em que você está, se é da esquerda, se é da direita, o importante é que você tem que ser fiel, que você cumpra com os propósitos, cumpra com os seus votos, conforme nossa lição falou durante o trimestre inteiro. Cumpra com os seus votos diante do Senhor, porque valores não se negociam. Jamais devemos vender a nossa consciência por pressão ou por sedução. E vocês sabem que o nosso mundo é um mundo que seduz. Nós estamos seduzidos a todo instante. As crianças, os jovens, muito mais ainda. Nós também somos seduzidos. Quando está falando de sedução, queridos, é só você ir pensar em celular, em TV, em carros, viagens. Você às vezes está no seu celular, você vai lá no Facebook, você encontra parentes passeando, a pessoa faz uma viagem, às vezes só para tirar foto, e manda e você diz, só eu que não tenho condições de fazer uma coisa dessa. Não é impossível, parece que eu não vivo. E você vai se esforçar para fazer uma viagem, fazer um passeio, para comprar aquela roupa, para você ter aquele carro, morar naquele determinado lugar. A gente estamos seduzidos. O inimigo tem trabalhado muito com a mídia. Mas a mídia não é uma ferramenta do inimigo, não. É a ferramenta de Deus, para completar a pregação do evangelho nesse mundo. Mas, no entanto, ele usa. Depende para que você usa, o que você tem. Depende para que destino você destinou aquilo que você tem. É você que vai determinar. Tá? Falando igual o pentecostal, né? Você tem que determinar se na sua casa, olha, minha televisão vai servir meu celular vai servir ao Senhor. Você tem que estar decidido. E Daniel foi aquele jovem que estava decidido. Daniel e seus 3 companheiros estavam decididos. Foi fiel a Deus. Daniel era fiel a Deus, apesar de um passado de dor. Por que um passado de dor? Notem que no versículo 1, versículo 2, foi o próprio Deus quem entregou aqueles jovens, aquele povo, nas mãos do rei Babilônia. Deus era o agente
aquela desgraça, daquela tragédia que estava acontecendo. Aliás, ele era o agente. Mas o povo encheu a taça da iniquidade de Deus. E quando o povo enche a taça da iniquidade de Deus, vivemos num mundo em que a taça da iniquidade, do pecado, está se esgotando. Deus tem sido paciente com esse mundo. Mas em breve chegará o tempo que ele dirá assim: basta. Nós não sabemos até onde vai a paciência de Deus. E Judá não caiu, queridos, porque era um país, era fraco. Isso é caso, e Babilônia era forte. Isso é caso irrefutável. A questão não é essa, que um era fraco, o outro era forte. A questão é que o próprio Deus, se Deus não entrega, Nabucodonosor não tem entrado ali, Babilônia não tinha entrado no meio daquele povo. O pecado é chamado, queridos, o pecado é que enfraquece as pessoas, o pecado enfraquece as nações, o pecado enfraquece, é chamado o opróbrio dos povos, é o pecado. O pecado é uma desgraça no mundo. Muitas das vezes um país, uma nação, ele pode ir muito bem, mas quando a gente cai no pecado, queridos, a gente negocia, a gente faz pacto com o pecado, você não pode esperar coisas boas. Devemos colocar nossa vida, os nossos objetivos sobre a direção de Deus. O que Daniel está perdendo aqui O que Daniel está perdendo aqui? Primeiramente, Daniel está perdendo sua nacionalidade. Daniel está perdendo aqui a sua família quando foi preso, quando foi levado. Ele foi levado preso, perdendo a sua família e sua nacionalidade. E além de tudo, Daniel está perdendo os seus pilares da sua religião. Uma coisa, Giane, uma coisa que maltrata muito a gente é quando a pessoa muitas vezes quer falar alguma coisa. A pessoa pode xingar você, falar alguma coisa, mas quando a pessoa fala, você é daquela religião, isso e aquilo, maltrata, você judia a gente. Daniel estava indo para um povo que não tinha temor a Deus. Além de tudo, seu templo tinha sido destruído. Se você ver lá no livro, lá no Apocalipse, diz que as pessoas... Apocalipse não, gente. Salmos 137, eu marquei aqui, ó. Diz que as pessoas... Salmo 137, versículo 1, diz... As margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos, chorávamos, lembrávamos de Sião. Versículo 3. Pois aqueles que nos levaram, os cativos, nos pediu, cantem canções. Cante as canções, os nossos opressores. Diziam que fôssemos alegres, dizendo, entoai alguns dos cânticos de Sião. Eles diziam, como que... Aquele povo estava passando por uma tremenda depressão. Aquele povo que se assentavam às margens do rio e choravam. Eles choravam. Você sabe o que é passar por uma depressão? Você sabe quando você tem uma expectativa na sua vida e que dá tudo errado? Eu estou fazendo tratamento psiquiátrico. Psicológico e psiquiátrico por algum tempo. Para mim, essa questão de você ter depressão era a questão de... Se a pessoa tem uma pessoa de estudo da Bíblia, mantém o estudo na Bíblia, você tem fé em Deus, você não vai passar por isso. Eu montei uma expectativa na minha vida e a coisa foi totalmente o contrário. Foi totalmente o contrário. Eu fiquei no estado muito bom, não. Comecei a ver tudo preto e branco. Nada mais era colorido para mim. Um irmão da igreja, percebendo tudo isso, viu, olha, eu não estou muito animado, não. Eu não quero pregar, eu não estou muito animado. Parece que a minha esposa, parece que... Até as crianças, parece que está todo mundo contra mim. Eu estou vendo as coisas estranhas. Se eu tiver que me ajude, eu gostaria de ter ajuda. E a igreja, pegaram a igreja, estão pagando tratamento para mim. Não estou gastando nada, perceberam isso. Não, você vai fazer um tratamento. Nós precisamos de você. Na igreja, eu agradeço muito a esses irmãos, especialmente o irmão Juninho, da igreja, da irmão Juninho. Falou, não, Josa, faz esse tratamento, porque o Lorde começou assim. E eu estou fazendo esse tratamento. Às vezes é um sacrifício, toma o remédio para levantar de manhã, tem que trabalhar, para a cidade, você começa a dormir em cima Será que dá vontade de parar com esse negócio lá?
Mas eu falei com a psicóloga, falei, olha, eu tenho que parar, eu já não tenho mais nada a falar. Falei, não, no mínimo 1 ano. Gente, aquele pessoal, voltando para o assunto, aquele pessoal estava passando por uma profunda depressão. E como que você está passando por uma depressão, você vai dizer, cante para nós? Você tem que cantar antes, você tem que louvar a Deus antes. Cantar é remédio. Aliás, existem muitas coisas aqui na Bíblia, fala de pessoas que passaram de depressão, tiveram um momento depressivo. Na Bíblia aparece pessoas há muitos anos atrás que passaram por momentos depressivos. Aquele pessoal estava um pessoal desanimado. Mas Daniel, queridos, voltando para o assunto para Daniel, Daniel vai para aquele povo opressor, idólatra, o povo inimigo, mas ele vai e influencia o meio em que ele está. Ele vai para influenciar. Ele vai e chega ali, o centro da idolatria do mundo. Ele vai semelhante a Paulo quando ia para Atenas. Não posso falar a mesma coisa de Jonas. Jonas foi, mas depois de muito sacrifício, né? Ele vai semelhante a José quando foi para o Egito. Ele vai para fazer a diferença. E era essa mensagem que eu queria, o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é o seguinte: precisamos fazer a diferença, sim. Se você estiver passando por uma situação em que as coisas não estão muito legais para você, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Toma remédio para você dormir. A partir do momento que eu passei a dormir, eu resolvi meu problema. Eu não estava dormindo. A psicóloga mandou para o psiquiatra, passei a tomar os remédios. Estou dormindo, estou bem. Acabou meu problema. Daniel vai influenciar o meio em que ele está. Nós, queridos, nós vivemos em um mundo idólatra, nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo, o Timóteo, lá em 1º e 2º Timóteo, chega a dizer assim, os homens, nos últimos dias, os homens seriam mais amantes dos prazeres, mais amantes aos prazeres do que amigos de Deus. Eles amariam as coisas mais do que o próprio Deus. Eles não teriam amor. Ou seja, tinha forma de piedade, mas negando o poder. Ou seja, forma de piedade, sabe o que é piedade? Quando fala piedade na Bíblia, fala forma de pessoa religiosa. Religiosa, pessoa bondosa, pessoa temente a Deus. Mas as suas obras faz totalmente o contrário. Nós estamos no meio de pessoas, cheias de pessoas assim. O mundo vai querer transformar, o mundo vai querer nos redigitar, como podemos dizer assim? Ele vai querer mudar você, transformar você em uma nova, a semelhança deles. Mas cabe-nos, queridos, nós sermos fiéis como foi Daniel, como foi seus 3 companheiros. Versículo 3, versículo 4 aqui, diz aqui, ó. Disse, versículo 3 da Bíblia, tá? Capítulo 1, versículo 3. 1, versículo 3 e o 4. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, quanto dos nobres jovens, de nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria de doutrina e ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura, veja bem, a cultura e a língua dos caldeus. Aqueles jovens, queridos, foram para um lugar em que eles tinham que aprender a língua e a cultura dos caldeus, ou seja, eles teriam, pouco a pouco, eles teriam que ir se moldando as formas de Babilônia. As formas de Babilônia. E quando eu estou falando aqui para vocês dessa forma aqui, nós que temos nossos filhos que estudam em colégios públicos, assim como os meus, você sabe muito bem como é difícil. Esses tempos levantaram o assunto aqui. Deve haver oração na escola ou não? A resposta de muitos, principalmente muitos cristãos, a resposta deveria ser não. Porque as orações que você vai encontrar num colégio público, idólatra, você já sabe qual que é. Não é uma oração. Não é oração. Oração é aquela que você ensina na sua casa. Você ensina para o seu filho.
A semelhança à oração é o exemplo daquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou um modelo de oração. E esse modelo de oração de Jesus era uma conversa com Deus. Era uma conversa com Deus. Agora é interessante, queridos, que Daniel, em vez de sair dali como prisioneiro, em vez de ele ir pisar no barro, em vez de eles ir por serviço forçado, eles vão direto para o palácio do rei. Conforme diz aqui, o rei pediu para levar as pessoas nobres, pessoas que tivessem capacidade intelectual, pessoas que fossem competentes para assistir diante do rei. Agora eles são levados à presença do rei, ali, vamos dizer assim, para a universidade, a melhor universidade do mundo, para o reinado do país mais poderoso do mundo, uma universidade de Harvard nos Estados Unidos, como hoje, imagina chegasse na minha casa, ó, José Luiz, vamos levar seus filhos para estudar nessa universidade, lá vão sair médicos, vão sair cientistas. Queridos, se você, seus filhos, não foi plantada semente em casa, e você, esses meninos vão estudar lá de graça, vocês vão ter pão, vão ter vinho, vão ter de tudo, você não vai pagar nada. E o pai e a mãe fica dizendo, mas que oportunidade meus filhos vão ter agora de estudar tudo, ter tudo de graça, faculdade de graça, vão se formar de graça. Só que Daniel e seus companheiros tinham que passar por esses 3 requisitos. Eles tinham que passar pelos exames sociais, diz que passou pelos exames sociais, ou seja, pessoas, exames físicos de boa aparência e intelectuais, ou seja, o que mostra que Daniel era um menino, aqueles jovens, não só Daniel, mas tem os 3 companheiros, eram pessoas estudiosas, eles eram pessoas que estudavam, eram pessoas preparadas para ser vencedores na vida. Não sei se vocês já viram aquele livro, Pais Preparados, Filhos Vencedores. E se os pais não têm seus filhos, dependendo para onde seus filhos vai, dependendo para onde seus filhos estejam indo, se você não plantou a boa semente no coração dos seus filhos vão para longe dos caminhos de Deus. Uma coisa diz assim, um ditado diz assim, as maçãs do diabo são bonitas, mas elas têm bicho. Você já viu pegar uma fruta muito linda, você parte, ela está cheia de bicho? Eu lembro quando pegava goiaba, né? A gente vai na roça, pega aquela maçã, a gente descasca, come a casquinha, diz que aquele bicho, diz que aquela goiaba lá é mais saudável do que a outra. Queridos, as ofertas que o mundo lhe oferece, ela pode lhe trazer vantagem por um tempo, mas elas podem te cobrar a tua própria alma. Aqueles que vendem a alma para o diabo para se enriquecer, vão descobrir tardiamente que pagou um alto preço. Qual eram os perigos que esses 3 jovens estavam passando? Daniel 1, vamos ler o versículo 5, a sequência do versículo 5 aí. Quais eram os perigos que eles passavam? Determinou-lhes o rei, tá? Versículo 5 do capítulo 1. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho, da bebida, e assim fosse mantido por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Olha, fala bem a verdade, isso aí é papel de um rei, está preocupado com o tipo de alimento com que os jovens que estão estudando vão comer, ou o que eles vão beber? Vocês vejam que o perigo está envolto, ele está oculto. Ele está oculto. Agora, qual o mal que tinha nisso aí? Qual o mal que tem nisso aí você ir para a mesa de um rei, de um governador, de um presidente, de uma pessoa importante e você comer? Primeiro, naquele caso ali sim, todo alimento que seria servido na mesa do rei era servido uma porção antes. Era oferecido uma porção antes para os deuses babilônicos. Ou seja,
Oferecia uma porção para os deuses da Babilônia. Oferecia todo aquele alimento ali. Como homenagem, como que fosse tudo aquilo que tinha sido produzido pelos deuses de Babilônia. E assentar-se à mesa de Babilônia. Assentar-se à mesa era fazer concessão com aqueles deuses. Assentar-se à mesa, queridos, era abrir mão dos princípios, ou seja, de absolutos que só pertenciam a Deus. Você entende o que quer dizer com isso? Você entende por que essa mensagem, muitas das vezes, quando eu estava preparando assim, e muitas das vezes tocou tanto o nosso coração, ou tanto o meu coração? Quantas vezes eu trabalhei em obra durante toda a minha vida? E olha, traz a marmita para mim. Não coloca o frango, não coloca a carne, coloca o frango. Ultimamente estou dizendo, não coloca a carne, não. Tá. Aí você chega lá e você vai comer, você começa a mexer o feijãozinho. Tem um bacon lá, bacon. Você tira o bacon do meio. Quantas vezes a gente tira o bacon e come? Eu não peço marmita mais no restaurante. Um caso muito isolado, eu posso comer no restaurante. Eu estou falando eu. E isso eu não estou querendo dizer que cada um tem sua consciência. Eu trabalhei algum tempo com o Zé Volta, vocês sabem com o Zé Volta como que é. Nós ficamos na central trabalhando ali, fazendo um mês trabalhando. Eu levava a minha marmita, ele também. Ali ele aprendi grandes lições com aquele homem. Muitas lições. Para alguns pode ser pesada, mas olha, para mim as lições são lindas. São lindas, são poderosas. Eu prefiro comer um arrozinho, ou uma coisinha simples ali, mas que eu esteja honrando o nome de Deus. É o que eu tenho feito. É o que eu tenho buscado. Assentar-se àquela mesa era trocar, queridos, era fazer, era entregar na mão do inimigo. E outra, quando sentamos à mesa que baixamos a guarda. Sentar-se à mesa do rei ali. Olha, pensa bem comigo. Será que Daniel tomou a decisão de não se assentar na mesa do rei, não comer daquele alimento, depois que ele se assentou à mesa? Se assentou, viu o alimento. Ah, não, peraí, eu não vou comer essa comida, porque aqui tem carne de porco, ali o suco é feito de pozinho, muita Coca-Cola, ou como é que é, alguma outra coisa, tem muita pimenta, gente, eu não estou criticando aqui a pimenta nem a Coca-Cola, viu? Na minha casa tem que comprar Coca-Cola todo dia para minha esposa. Faz 3 anos que eu não tomo nenhum refrigerante. Aí quando eu vou para casa, olha, traz a minha Coca-Cola. Eu vou lá no mercado e compro a Coca-Cola para ela. Tem pimenta também, e eu também não estou comendo, estou evitando comer pimenta. Gente, eles não tomaram aquela decisão, não foi na hora. A decisão que eles tomaram foi muito antes, querido. Quando você senta à mesa, sentar à mesa é baixar a guarda. Depois que está todo mundo comendo, você senta ali numa reunião, numa festinha, eu acho que eu não vou comer. Como que você não vai comer? Como que você está aqui na festa com a gente, estamos todos juntos, veio para o churrasco aqui, agora você não quer comer? A decisão foi antes, querido. Você tem que colocar esse propósito na sua vida. Quando você quer fazer uma mudança na sua vida, você tem que colocar todos os dias, você tem que conversar com Deus. E você vai mudando. Passo a passo, você vai se aproximando de Deus. Eu não estou falando aqui só de alimentação, não. Eu não estou falando aqui só de comida, de Coca-Cola, eu estou falando aqui de trabalho, eu estou falando aqui de estudo, eu estou falando de fidelidade, eu estou falando de propósito com Deus, eu estou falando daquela... Você se colocar nas mãos de Deus. Eles fizeram, queridos, olha, no versículo 5, eles deveriam se alimentar, comer do alimento colocado pelo rei. O que no versículo 7? Agora, como se não baixasse versículo 7? Eles mudam o nome daquele jovem para nomes que são nomes que em homenagem aos deuses de Babilônia. Bel, Marduk, Vênus e Dagon. Negon, né? Olha, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não bastasse ele ter que comer na mesa do rei, ele teria que ter os seus nomes mudados por nomes. E olha, foi mudado. Mudaram o nome deles. Mudaram os nomes deles. Mas não conseguiram mudar a fé que eles tinham. Não conseguiram tirar deles aquilo que eles tinham sido plantado pelos seus pais, pelas suas mães. Eu estou pregando aqui, queridos, para essa igreja, mas especialmente para os jovens. Para os pais e para os jovens, pais, mães.
devemos plantar a semente no coração dos nossos filhos. A minha filha começou a estudar lá no Boa Vista, naquele colégio municipal agora, esse ano. Lá no Boa Vista, lá perto da igreja, ali em cima. E minha esposa chegou em casa. Josa do céu, você não sabe, professor da Jamile. Foi o que é? Olha, só você vendo. Eu já entendi tudo. E agora, o que a gente faz? A gente não pode colocar no colégio adventista. Dinheiro a gente não tem. Eu falei, filha, não se preocupe. A semente a gente planta em casa. É em casa que a gente planta a semente do bem. É em casa que nós formamos o caráter dos nossos filhos. Meus filhos chegam, pai, meu amiguinho, minha amiguinha, isso, aquilo. A gente conversa, vem cá, filho, vamos conversar. É desse jeito que é assim lá fora. As pessoas que não são filhos de Jesus são desse jeito. Mas você é diferente. Você é filho de Jesus. Você é uma filha de Jesus. E eles entendem, eles compreendem. Dessa forma você planta a semente do reino celestial no coração dos seus filhos. E então Daniel e seus amigos, quer dizer, eles se decidiram ali, não permitindo se contaminar. Não permitindo se contaminar ali. O versículo 8, vamos ler o versículo 8 também, está no versículo 8, né? Versículo 8 diz aqui, ó, resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Primeiro, eu já comentei sobre isso ali, né? Daniel tomou a decisão firme de não se contaminar. Ele se decidiu, ou seja, resolver é decidir, querido. É propósito. É você colocar, um firme desejo. É o objetivo da fé. É o objetivo da fé. Agora, quando ele se colocou, ele se decidiu, diz no versículo 8, me chama a atenção, no finalzinho do versículo 8, diz assim, então ele pediu. Pedir, queridos, pedir é sabedoria. Imagina se Daniel chega lá no chefe dos eunucos e diz, olha, vocês estão colocando uma comida aqui para mim comer, um vinho para mim tomar, e eu não vou comer, eu não vou beber, porque eu sou adventista do sétimo dia. Eu sou da igreja do Alto Santana e eu sou da igreja e não se contamina. Ah, é assim? O chefe dos eunucos ia falar o quê? Ah, vai ser assim? Você acha que você é o bonzão? No outro dia estava, pescoço degolado, pescoço. Ele pediu. Ele já tinha orado a Deus. Houvesse Daniel, nesse versículo aqui, nesse livro, até eu procurei uma passagemzinha, eu nem li. Profetas e Reis. Diz que houvesse Daniel, quer ver, ó? Tivesse Daniel desejo e teria encontrado em torno de si escusa plausíveis para afastar-se dos restritos hábitos de temperança. Ele podia argumentar que, dependendo de como estava a favor do rei e sujeitado ao seu poder, não havia outro caminho a seguir, senão comer do alimento que o rei estava oferecendo. Gente, era de graça. Ele não ia pagar nada. Esse livrinho aqui, ó, Profetas e Reis, diz assim, se Daniel quisesse, tinha motivos aplausíveis. E muitas das vezes nós buscamos motivos. Olha, eu estou trabalhando na área da saúde, ou então eu sou motorista de ônibus, ou então eu sou motorista de... E ele precisa de mim na sexta-feira. É só umas horazinhas da sexta-feira e eu vou ter que trabalhar. Quer dizer, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estava trabalhando no supermercado lá em São Paulo, e na hora, nós já eram umas 5 horas, já na hora da gente vir embora, estourou um cano, na sexta-feira. E tem coisas que você não tem como você fugir mesmo, né? Nós não somos Daniel, eu não sou Daniel. Eu sou Daniel na minha esfera. Na minha esfera sou. As lutas são grandes, eu tenho lutado, Deus tem me dado vitória. E eu tive que consertar esse cano, acabar de consertar 9 para 10 horas da noite. Não tinha como deixar para domingo, não tinha como deixar para o pôr do sol do outro dia, não tinha como parar o mercado lá. Mas eu vim de carro, os meninos estavam comigo, tinha uns 4 meninos, no caminho eu chorei o caminho inteiro.
por desobedecer a Deus. Muitas das vezes eu não consegui ser igual Daniel. Em alguns casos, eu fui às lágrimas, porque o meu desejo, eu acredito que o seu também, é de ser fiel a Deus. É de ser fiel a Deus. É de obedecer a Deus. E para isso, quando nós temos esse desejo, querido, nós temos que, eu aprendi nessa lição aqui, temos que pedir a Deus. Temos que conversar com Deus. Temos que ser humildes, temos que chegar no nosso patrão, o patrão. Uma conversa bonita, eu sou adventista do sétimo dia, o meu desejo é de servir ao meu Deus no sábado. Eu quero obedecer ao meu Deus. Você me dá essas horas do dia do sábado, eu faço, eu trabalho de domingo, faço hora extra durante a semana. Conversa com o seu Deus. Seja fiel no seu propósito que você fez com Deus, o pacto que você fez com Deus, que no tanque batismal, no dia do seu batismo. Precisamos ser fiéis, querido. Todo aquele que cedeu 1 centímetro hoje, ele vai ceder 1 quilômetro amanhã. Precisamos ser fiéis. Daniel resolveu, então pediu. Isso é sabedoria, isso é humildade. E humildade cabe em todo lugar. Por isso ele pode ser colocado em coisas maiores do reinado de Babilônia. Ele pode ser colocado em projetos maiores. Nós precisamos se posicionar a favor do certo. Sim, sim, não, não. Por último, Daniel, o último, Daniel, fiel apesar de um futuro de glória. Daniel agora já era um dos maiores governantes. Daniel foi maior do que era maior do que a própria Babilônia. E muitas das vezes, queridos, no topo da montanha é mais fácil, muitas mais pessoas caem do topo da montanha do que da base da pirâmide. Quando você está subindo, você continua firme. Mas muitas vezes, quando a gente estamos lá em cima, você olha para tudo que você conquistou, tudo que você fez, e a queda é maior. O versículo 9, versículo 10, versículo 9 e 10, versículo 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, foi Deus quem concedeu, ele pediu, no versículo 8 ele pediu, e quem concedeu para ele, foi Deus que pediu misericórdia. Quer dizer, Deus que concede misericórdia para nós. Quando você vai conversar com o seu professor, com aquela pessoa que é uma pessoa de maior autoridade que você, e você pede a Deus, você conversa com Deus, e você vai conversar, Deus te concede vitória. Deus concede vitória para você. É só você colocar Deus em primeiro lugar. E no versículo 12, queridos, vamos ler o versículo 12. Deus concedeu, no versículo 10, Deus concedeu misericórdia, no versículo 12, versículo 12. Eu estou pulando um versículo aqui a mais para mim chegar ao fim, tá? O exemplo que eu quero tirar no versículo 12 aqui, é que Daniel disse assim, experimenta. Olha, o chefe dos eunucos disse assim, olha, se eu tirar de vocês, se eu deixar vocês 10 dias sem vocês comer do alimento do rei, vocês vão ficar magros, daqui a pouco vocês vão estar tremendo, vocês vão estar caindo. Como que vocês vão responder o rei as perguntas, vão fazer as perguntas? E Daniel, versículo 12, ele diz, experimenta, peço a teus servos 10 dias, e que se dê legumes a comer e água a beber. Ele diz assim, sabe o que Daniel quis dizer? Experimenta. Você está duvidando? Experimenta. Experimenta para você ver o que vai acontecer. Ele estava sendo governado empiricamente pela fé. A fé é a firme certeza das coisas que não se vê. Daniel estava sendo governado pela fé.
Ele sabia, querido, que Deus estava com ele. Quando ele disse, experimenta teu servo. E quando você tem confiança em Deus, quando você tem fé em Deus, ele sabe que Deus está nesse negócio. Quando você é fiel a Deus, Deus está no teu negócio. Quando você é fiel a Deus, Deus está na tua família, no seu trabalho. Quando você é fiel a Deus, Deus é contigo na sua faculdade, no seu estudo. Para eles não adiantava, para Daniel não adiantava viver ou morrer, o importante ali era ser fiel a Deus. O importante ali era ser fiel a Deus. Como Paulo diz assim, viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo chegou a dizer isso aí. Eu vejo essa mesma firmeza em Daniel. Em Daniel. E a firmeza deles, queridos. E no versículo 16 diz, com isso o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho. E no versículo 16, o cozinheiro-chefe tirou deles todas aquelas finas iguarias, já não precisaria mais ele sentar na mesa do rei. Ele poderia estar servindo no país, fazer sua faculdade, fazer seus estudos, sem ter a obrigação de participar da mesa do rei, beber do vinho que o rei estava. Ele estava livre para servir a Deus, sem a obrigação de ser importunado com a sua fé. Ele estava em processo de crescimento. Então Deus, na verdade, foi Deus quem mudou a história. Deus mudou o cenário. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus muda o cenário na nossa vida, queridos. Não sei quais são as provas que você passa, mas se você é fiel a Deus, Deus vai mudar o cenário na tua vida. Deus vai mudar a história da sua vida. Deus vai mudar a história onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja. Agora, para finalizar, queridos, Nabucodonosor, tão arrogante, tão imponente, no capítulo 4, que nós não vamos ler, tá? No capítulo 4, ele mesmo que escreveu esse capítulo aí, Nabucodonosor se tornou louco. Ele foi comer capim. Ele foi comer capim como um jumento, como um animal. Até que no capítulo 4, finalzinho, ele descrevendo com as suas próprias palavras, ele se humilhou diante de Deus. E Deus restabeleceu a ele o seu trono. Deus restabeleceu a ele o seu trono. Agora, nesse versículo aqui, ó, no capítulo 1 ainda, tá? Vamos ler o versículo 21. Daniel continuou, o versículo 21 é o último versículo, tá? Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. É isso que eu estava comentando no começo. Daniel foi muito maior do que a Babilônia. Babilônia passou e Daniel permaneceu. Depois que Nabucodonosor passou por aquele momento, Nabucodonosor morre por uns tempos. O seu filho, que é chamado de filho, na verdade era neto dele, Belsazar, assume o reinado. Capítulo 5, eu estou falando agora do capítulo 5, tá? Que nós também não vamos ler. Você pode ler em casa, capítulo 4, capítulo 5. E Belsazar faz uma festa, uma bebedeira para 1000 dos seus convidados, aqueles homens mais importantes que ele tinha no seu reinado. E ali no meio da bebedeira, o rei Ciro, Dario e Ciro, junto, o tio e o sobrinho, entram em Babilônia, uma cidade inexpurgável, impossível de ser penetrada. No momento que eles estão embriagados, aliás, antes de Ciro entrar, aparece escrito na parede, no capítulo 5. Menem, Mene, Tekel, Parsim. Quer ver? Vamos ver onde está essa passagem aqui, para colocar aí na tela para o pessoal ler. Capítulo 5. Está no finalzinho já, do final. Capítulo 5, versículo 25. Capítulo 5, versículo 25. É a última passagem que nós vamos ler, tá? Ó. Essa, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel, Parsim.
uma mão invisível, com letras de fogo, descrevia essas letras. Mene, mene, tekel, parsim. E o rei, Belsazar, chama aqueles os seus sábios que estavam ali junto com ele e pede para decifrar essas palavras. Ninguém consegue decifrar, ninguém consegue compreender. E eles ficam desesperados, pois eles precisam saber. A mão já não está mais lá, mas as letras, como letras de fogo, continuam brilhante e ninguém consegue dizer. Mene, mene, tekel, parsim, o que significa? É chamada, o rumor é chegado até a mãe, na verdade é a avó de Belsazar. E ela disse assim: filho, o seu pai teve assunto muito bem semelhante. Ele teve um sonho, que aparece no capítulo 2 de Daniel. Ele teve um sonho e um dos escravos de Judá, chamado Daniel, Beltesazar, ele decifrou o sonho para seu pai. Manda chamar ele. Mas Daniel, queridos, interessante, Daniel não foi convidado para essa festa. Foi convidado as pessoas mais importantes, mas Daniel não estava nessa festa. Daniel não participou dessa bebedeira, graças a Deus. Mas no momento em que ele deveria dar o veredicto para aquele rei astuto, aquele rei em que estava bebendo sua bebida num dos utensílios levados da casa do Senhor pelo seu pai, Nabucodonosor, ele buscou aqueles utensílios, bebia nesse instante. Aparece o escrito na parede. Agora, queridos, Daniel aparece ali já com 80 anos de idade, já não é mais um escravo, já não é colocado mais uma proposta para eles. E ali aparece nesse livro, eu estava lendo aqui, diz assim: Beltesazar, que é o neto de Nabucodonosor, se recompondo da sua situação, que ele estava com as suas pernas trêmulas, batia uma na outra, de medo. E ansioso por ninguém saber o que significava. Mas sabia ele que coisas boas não eram. Ele se recompõe e diz assim: podes tu me revelar o segredo dessas palavras? O qual Daniel olha, dá uma volta, olha para as letras e diz: Belsazar, sendo tu filho de Nabucodonosor, tu conhecia a história do teu pai se converteu ao Senhor, ele deixou isso escrito. Você lembra de quando ele, com seus pensamentos, seu coração se tornou como de um animal? Você conhece toda essa história? Mesmo assim, tu não te humilhaste a Deus. Beltesazar não só sabia, mas teve a oportunidade de crescer no conhecimento do Deus de Israel. Eu disse: como que tu não te humilhaste? Agora está escrito na parede, e eu vou te revelar. Contigo, aliás, Beltesazar tinha prometido muitas honrarias, muitas joias, roupas de ouro, um colar no pescoço. Ele disse: contigo seja os presentes que tu estás oferecendo. No entanto, a revelação eu te faço: pesado foste na balança e achado em falta. O versículo, na verdade, é o versículo 27 em diante, né? Pesado foste na balança e achado em falta. Versículo 28 diz: Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos médios os persas. O primeiro diz assim: contou Deus os teus dias, contou Deus os teus dias, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. 27. Pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos médios os persas. E nesse instante, que ele acaba de pronunciar a sentença, Ciro e Dario estariam entrando, o rei de Síria estaria entrando dentro de Babilônia, matou todos aqueles, inclusive o rei que estava ali, destruiu todo o exército, e Daniel veio a ser colocado. Teve um momento de prova no capítulo 6 depois, que não vai dar para tempo nós comentar isso agora, mas ele veio a ser colocado o primeiro-ministro do reinado dos persas, dos médios dos persas. Daniel entra ali como um escravo. Ele entra ali como um escravo. Mas por sua fidelidade a Deus, passou perigo de morte. Foi colocado na cova dos leões. Passou muitos apuros. Mas agora Deus tinha honrado este homem, que mesmo na sua idade, não cedeu nem 1 milímetro para servir os deuses de Babilônia. Queridos,
Eu quero finalizar essa mensagem dizendo aqui para vocês. Precisamos ser íntegros diante de Deus. Ser íntegro é ser completo. Mas nós precisamos ser a semelhança de Jesus. Lembre sempre do que Jesus, como foi que Jesus viveu aqui nesse mundo, como foi as palavras de Jesus. Analise aqueles momentos de Jesus, e a senhora White, ela diz, precisamos colocar em Jesus, pensar pelo menos em alguns minutos, precisamos pensar na vida de Jesus aqui na terra, principalmente os últimos momentos da vida dele. Mesmo da paciência, mesmo sendo condenado, nada respondia, mesmo quando estava sendo crucificado, ele perdoava aquelas pessoas que o maldiziam do seu nome. Precisamos adquirir a semelhança de Cristo na nossa vida. E Daniel é uma pessoa que tinha essa natureza, a semelhança de Cristo. A tal ponto do anjo você falar para ele, no capítulo 9, ou no capítulo 10, diz assim, tu és muito amado. Tu és um homem muito amado pelo céu. Tu és uma mulher muito amada. Tu és uma mulher amada de Deus. Jesus te ama. Jesus ama você, meu irmão. Você está escrito no livro da vida do Cordeiro. Não apenas no livro da vida. Ele vai chegar diante do Pai e dizer, na palma das minhas mãos eu escrevi. Esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem. Ele é meu. Ele é meu. Que Deus te abençoe. Que nós possamos tomar esse exemplo de Daniel ali, esse exemplo de Daniel no livro de Daniel aqui, de não ceder. E nós vamos cantar o hino 340, para finalizar. O hino nosso na 340. Tá? Sou forasteiro aqui. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor, as boas novas de perdão. O Salvador em seu amor, vos dá mensagem lá dos céus, reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei que todo pecador arrependido já se volte ao Salvador e salvação terá, pois Cristo prometeu dar o perdão por seu amor. O Salvador em seu amor vos dá mensagem lá dos céus, reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não haverá temor, nem lutas e aflições, nem mais tristeza ou dor. E os redimidos lá então receberão as boas-vindas do Senhor. O Salvador em seu amor vos dá mensagem lá dos céus, reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Pai querido e meu Deus,
Nós queremos nos reconciliar contigo, Pai. Nós somos embaixador do teu reino. Em um mundo, Senhor, cheio de idolatria, cheio de vaidade. Não permita, Pai, que nos venhamos nos contaminar, a nossa alma, o nosso viver. Mas ao contrário, possamos ser exemplos para o nosso semelhante, principalmente para os nossos filhos, os nossos parentes, para a nossa igreja, para sejamos um exemplo aonde quer que estejamos, na escola, no trabalho, na nossa vizinhança. Por favor, Senhor, eu te peço que nos ajuda, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Por nós mesmos nós não vamos conseguir, pois somos fracos. Nos dá a firmeza e a capacidade que teve Daniel e seus amigos, Pai, para testemunhar para o mundo, Senhor, um mundo que está no fim. Que a tua obra não será, de modo algum, irá terminar inferior ao que começou. Não. Muitos Daniéis aí onde aparecer, Senhor, no nosso tempo. Que o teu Santo Espírito possa se apossar delas, e que eles possam ser cheios do teu Santo Espírito e assim trazer luz para esse mundo, trazer brilhar para a sua comunidade, seu bairro. Nos dá o restante de sábado feliz na tua presença. Abençoa essa igreja para que esse local seja aqui iluminado pelo teu poder, do poder do teu Santo Espírito. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus.